No vídeo anterior, nós falamos sobre as diferentes formas de violência, violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência sexual e negligência. Outras especificidades que nós pensamos é quando essas violências acontecem contra pessoas com atravessamentos de outras condições de vulnerabilidade. Por exemplo, nós mostramos algumas imagens de uma campanha sobre formas de violência contra pessoas idosas. Nós sabemos também que a vulnerabilidade ela é grande quando essa violência acontece contra crianças, também contra pessoas com deficiência, também quando acontece nas relações conjugais, em relações de casal. Nós sabemos que grande parte da violência acontece contra mulheres e o marcador, o atravessamento dos padrões de gênero é algo que precisa ser considerado. E em grande parte das vezes, tanto a violência contra mulheres quanto a violência nas relações conjugais de casal, quanto a violência contra pessoas idosas, quanto a violência contra pessoas com deficiência, quanto a violência contra crianças, o contexto em que mais acontece é o contexto doméstico, em casa. Grande parte das violências acontecem em casa e grande parte das violências acontecem nas relações familiares. Para que a gente possa escutar quando uma pessoa nos traz sobre uma violência que está sendo vivida no contexto doméstico, que está sendo vivida no contexto das relações familiares, é importante a gente entrar na discussão do que é o nosso conceito de família. O que eu penso sobre o que é ser família, qual é a imagem que eu tenho em torno do que é uma família, de como são as relações familiares, quais são os meus ideais, os meus valores, as minhas perspectivas, para que a gente possa pensar as famílias e as relações familiares de uma forma mais ampla, né? Então eu trouxe aqui algumas possibilidades da gente pensar o que é a família, né? O que são as famílias, também buscando pensar no plural, que existem diferentes formas de família. Quando a gente chama uma família de família, geralmente a gente está se referindo a um conjunto de relações. E esse conjunto de relações é entre pessoas ligadas por relações de responsabilidade e de cuidado. Falar de relações familiares é falar de relações que envolvem responsabilidade e cuidado. É nas relações familiares que as pessoas são cuidadas. É nas relações familiares que os direitos precisam ser promovidos, precisam ser protegidos e há pessoas responsáveis pela promoção e pela garantia desses direitos. E essas relações de cuidado e responsabilidade podem envolver vínculos afetivos, de coabitação, pessoas que moram na mesma casa, e ou de consanguinidade, o vínculo de parentesco genético, consanguíneo. Então, olha, nessa pequena definição de 3 linhas já está todo um atravessamento de complexidade. A gente olhar para o conjunto de relações, perceber que ali há responsabilidades e há cuidado, e perceber que há ali fatores que ligam essas pessoas. Esse é um primeiro elemento para a gente pensar as famílias. O que mais? O que a gente pode pensar quando pensa sobre a definição de família? Conjuntos de relações que são referência na formação, base para o desenvolvimento de cada pessoa, fundamento na construção das formas de ser e de perceber o mundo. Quando a gente pensa sobre como alguém se torna quem é, como alguém se desenvolve e desenvolve uma forma de viver e de ver o mundo,
a gente pensa nas relações familiares como uma referência, como um marco inicial. Todo esse cuidado primário, toda essa questão da responsabilidade, os aprendizados, a formação, a educação. Pensar a família é pensar algo fundamental. Fundamental naqueles dois sentidos, né? De muito importante e de fundador, que fundamenta, que é uma base. Então, ouvir alguém e ouvir como essa pessoa vê o mundo e vê a si mesma, como essa pessoa vive, é saber reconhecer as influências das relações familiares. O que mais? A família a gente também aprende a considerar como um espaço de amor, de proteção, de aconchego, de confiança, um porto seguro. Né? Existe todo um componente de idealização de como a família é imaginada, mas a gente precisa reconhecer também como grande parte das nossas experiências amorosas, grande parte das nossas experiências de nos sentirmos protegidos, de confiarmos, de termos uma referência de segurança, tem a ver com as experiências familiares. O que mais que nós poderemos dizer da família? Espaço de diferenças, de conflitos, de dificuldades emocionais, de ambivalência, de desentendimentos, de discordâncias e de expressões da agressividade. Né? A grande questão da concepção anterior, do amor, da proteção, do aconchego, é haver uma idealização sem perceber como existem sim experiências de conflito. E não há nada de errado quando há conflito. Não há nada de errado quando há desentendimento. Isso significa que são pessoas diferentes que convivem. São pessoas diferentes que se relacionam. E é também nessas relações que tanto nos importam e que são tão centrais na nossa formação e em como nós vivemos a nossa vida, também haverá manifestações de agressividade, que é quando alguém se irrita, que é quando alguém tem raiva, que é quando alguém tem mágoa e age agressivamente em relação a isso. Então, perceber ali nessas relações conflitos entre pessoas diferentes, desentendimento entre pessoas diferentes, brigas, discordâncias, ambivalências e também as expressões de agressividade. Como que uma pessoa demonstra que discorda? Como que uma pessoa demonstra que está com raiva? Como uma pessoa demonstra que se decepcionou? Então, também saber olhar para as relações familiares e reconhecer a agressividade. E na letra E nós temos que a família é um contexto em que ocorrem muitas situações de violência. Falar sobre violência é pensar sobre as relações familiares. Então nós temos aqui 5 definições, né? Se vocês fossem escolher alguma delas, qual que predomina na forma de vocês de pensarem as famílias, né? Primeiro vamos pluralizar em vez de perguntar o que é a família. Não há uma forma única, não há um modelo único. Então, o que são as famílias? Será que a gente olha para as famílias e prioriza essa questão dos vínculos, do que é que liga as pessoas? Ou será que a gente prioriza essa questão do desenvolvimento, de ser uma base, uma referência para como as pessoas vão se desenvolver? Ou será que esse modelo da família como porto seguro é a melhor definição? Quem sabe se a gente olhar para os conflitos, a gente compreende melhor as famílias. E a violência? Será que a violência cabe na nossa definição de família? Bom, a ideia, gente, é que a gente possa ter uma noção de família em que esses diferentes fatores estão presentes. Até para que, tendo uma compreensão mais ampla com o reconhecimento dos múltiplos fatores, a gente possa também olhar para essa letra E das muitas situações de violência e pensar nas estratégias de prevenção e de enfrentamento. Então, falar das famílias é também falar dos vínculos, né? É também falar do desenvolvimento, dessa imagem de porto seguro. Falar de famílias é falar de relações em que há desentendimentos, ambivalências e conflitos. A questão é, quando a gente escuta alguém em situação de violência,
A gente imagina que então as relações familiares vão ser definidas pela situação de violência, vão ser reduzidas à situação de violência. E a gente esquece que ali também há vínculos de responsabilidade, vínculos de afeto, vínculos de cuidado. A gente esquece que aquelas relações familiares são a referência, são a base para a pessoa pensar sobre si mesma. Desde o início da vida, é naquelas relações familiares que ela vem aprendendo como enxergar a si mesma, como enxergar o mundo, como viver. Pode ser também que nessa relação familiar haja bastante afeto e seja uma referência de segurança. E em todas as relações familiares há formas de há formas de desentendimento e de conflito. Eu costumo dizer que a gente confunde muito o conflito com a violência. Confunde muito as demonstrações de agressividade com a violência. A violência não é, prestem atenção, não é quando existe um conflito. Conflitos existem porque pessoas se relacionam. Conflitos existem porque essas pessoas que se relacionam são diferentes entre si. Da mesma forma, se alguém me irrita, se alguém me decepciona, se alguém me deixa com raiva, se eu discordo dessa pessoa, se eu me incomodo com essa pessoa, podem ter expressões de agressividade ali. Mas quando há conflitos e há agressividade, isso significa que essas pessoas diferentes entre si que brigam, elas estão se manifestando quanto às suas diferenças. E elas estão de alguma forma sendo ouvidas e se manifestando igualmente, né? De uma forma em que eu escuto o que a outra pessoa diz e isso me incomoda. Eu vejo que a outra pessoa quer algo diferente e isso me decepciona. Eu vejo que a outra pessoa age de um jeito que eu não concordo e isso me irrita. Isso é do âmbito dos conflitos. A violência, ela não acontece quando nós estamos diante de um conflito. A violência, ela acontece quando nós estamos diante da intolerância ao conflito. Eu não admito que a outra pessoa seja diferente de mim. Eu não suporto ser incomodada, não suporto ser irritado, eu não suporto que a outra pessoa discorde. Então, eu reajo de uma forma violenta. Essa forma violenta para que ela se cale, essa forma violenta para que ela tenha medo, essa forma violenta para que ela se sinta ameaçada, essa forma violenta para que ela não se manifeste em sua diferença. Existe uma intolerância ao conflito aí, uma intolerância à diferença. E vem a violência para anular, para apagar, para tirar a outra pessoa e suas expressões ali daquela relação. Então a violência, ela causa o dano e ela busca silenciar, ela busca anular o que a outra pessoa deseja, apagar o que a outra pessoa pensa diferente. Existe uma intolerância aos conflitos aí. Então, pensar a violência é considerar como essa violência acontece num campo mais complexo de relações. A maior parte das violências, elas acontecem em casa, né? A violência contra pessoas idosas, a violência contra pessoas com deficiência, a violência contra crianças. Neste gráfico aqui estão representados os dados estatísticos das violências contra as mulheres, né? E aqui no dossiê Mulher do Rio de Janeiro de 2019 está apontado que 59,4% das ocorrências de violências contra as mulheres acontecem na residência, 33% nos finais de semana, 33% no período noturno. Então a casa, se a gente olha só para a vida familiar e para a vida doméstica como um campo de amor, aconchego, um porto seguro, uma proteção, a gente não está enxergando como é nas famílias que a maior parte das violências ocorrem. Não só as situações de violência como um todo, mas infelizmente as situações de morte, de assassinato, de feminicídio. 39% dos feminicídios acontecem em casa. Aqui também, na mesma campanha do Maranhão, 26% dos casos de violência contra as pessoas idosas se referem a danos psicológicos. E 70% dos autores de violência fazem parte da família da vítima. Aqui é uma campanha do governo de Tocantins que fala como que para a pessoa que sofre violência há toda uma dimensão subjetiva dos danos, de como essa pessoa se vê, de como essa pessoa se enxerga. Lembrando que alguém que agride não é só alguém que agride.
pode ser uma figura que é importante afetivamente para aquela pessoa, que é uma referência no cuidado. Nos casos da criança isso é muito forte. Se é uma mãe que agride, se é um pai que agride, um padrasto que agride, um tio, uma avó. Quando a agressão ela acontece por alguém que é a figura que cuida, que é a figura que é responsável, né? Que é a figura que a criança ama, é a referência que a criança ama, a referência que a criança tem de amor, cuidado, afeto e proteção, é muito comum que a criança ela se pergunte o que ela fez para provocar, o que ela fez de errado e acaba causando a situação de violência, acaba culminando nessa situação de violência. Então aqui nessa imagem tá, por que estão me batendo? Eu sou uma criança má? Por que eles têm tanta raiva de mim? Por que eles não me ouvem? O que eu fiz de tão ruim? Por que eu nasci? Eu não fiz por mal. Então olha como a criança ela acaba se perguntando como se tivesse algo de errado com ela, que ela deveria ter feito de diferente. E isso é muito importante quando a gente escuta alguém em situação de violência, perceber como a pessoa se culpa, se envergonha, teme ser julgada como quem causou a violência, e é necessário que esses aspectos sejam cuidados.